Oi, pessoal, mais uma aula de química. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre massa atômica, número atômico, número de prótons, número de nêutrons e elétrons. Então, antes de eu falar sobre número de prótons, nêutrons e elétrons, vamos falar aí um pouco sobre a evolução atômica, que foi o tema da última aula. Então, a gente começava pelo modelo atômico de Dalton, que era parecido com uma bola de bilhar. Depois a gente via aí o modelo atômico de Thomson, que era o que a gente chamava de pudim de passas. Veio então o modelo atômico de Rutherford, que eu tinha um núcleo positivo pequeno, uma região grande chamada eletrosfera. E por último, o modelo atômico de Bohr, em que eu tinha um núcleo pequeno, esse núcleo positivo com os prótons e os nêutrons, e ao redor desse núcleo tem a eletrosfera, que é dividida em camadas, onde estão os elétrons. Mas o que é massa atômica e número atômico? Então vamos começar com a massa atômica. Massa atômica é a massa de um átomo. Então é a massa que tem um átomo. O que dá a massa de um átomo? É a quantidade de prótons e nêutrons que tem nele. Então o núcleo é que é responsável pela massa. Não que o elétron não participe, o elétron ele participa, só que o elétron ele tem uma massa tão levinha que é praticamente desprezível, então a gente não considera o elétron, tá? Então, o que tem no núcleo do átomo é que vai dar a massa dele. Então, eu falo que a massa atômica, ela é a soma da quantidade de prótons com a quantidade de nêutrons. Então, olha aqui, ó. Eu tenho esse elemento qualquer, é o X, é um elemento qualquer. O A é o que representa a massa atômica. Aqui eu tenho que o número da massa é igual ao número de prótons, que é igual ao número de nêutrons, ou seja, A é igual a P mais N. Então, isso é que dá a massa de um átomo. E o número atômico? O número atômico, ele representa a quantidade de prótons que tem em um átomo. Então, o número atômico eu represento pela letra Z. Então, aqui, ó, Z, número atômico, é igual ao número de prótons. Z igual a P. Então, é isso que representa. Massa atômica é a massa de um átomo. Número atômico Z é o número de prótons. Então, eu tenho um exemplo aqui, ó. Eu tenho o elemento Na, que é o sódio. Em cima eu tenho o número de massa atômica 23, ou seja, é a massa do átomo, o meu átomo pesa 23. A unidade de medida utilizada é o U, que é a unidade de massa atômica. Então, eu posso falar que o sódio pesa 23 U. E embaixo, o 11 é o número atômico, ou seja, quantos prótons vai ter o sódio? 11. Então, olha essa imagem aqui, ó. Eu tenho o próton, que é a carga positiva, o nêutron, que não tem carga nenhuma, e os elétrons, que têm carga negativa. Quando eu falo que um átomo ele é neutro, isso quer dizer que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Existem alguns átomos que têm, por exemplo, uma carga positiva maior, que ele está positivo. Quando ele está positivo, quer dizer que ele tem a quantidade de prótons maior que a quantidade de elétrons. Quando ele está negativo, quer dizer que ele tem mais elétrons do que prótons. Então, assim, por enquanto, nós vamos trabalhar só com átomos que estão neutros. Se o átomo está neutro, não tem nenhuma carga, não tem nenhum maisinho ou menos, ou seja, neutro, eu vou falar que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, no meu exemplo anterior, que eu tinha o sódio com 11 prótons, como ele não tem nenhum mais, nenhum menos, isso quer dizer que ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Vamos ao exemplo. Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenho um elemento O de oxigênio, em cima 16 e embaixo 8. Primeiro, o O. Da onde que eu tirei esse O? Os símbolos dos elementos são geralmente a primeira e a segunda letra do nome dele em latim. Então, tem algumas substâncias que não combinam com o nome em português. Por exemplo, o exemplo anterior, sódio. O sódio é representado pela letra Na. Por que Na? Porque em latim, sódio é nátrium.
então eu utilizo o Na. Por que não só N? Porque já tem um elemento com N, que é o nitrogênio. Então, quando você tem um elemento que começa com uma determinada letra e essa letra já está sendo usada por um outro elemento, eu pego a primeira e a segunda letra. Lembrando sempre, primeira letra maiúscula, segunda letra minúscula, sempre. Se você escrever as duas maiúsculas, você está falando de dois elementos diferentes. Então, em uma substância, cada letra maiúscula é um elemento diferente. Então, foi daí que eu tirei esse O. E esses números também estão na tabela periódica. É claro, aqui no papel, quando você for escrever, você sempre coloca a massa atômica em cima e o número atômico embaixo. Só que na tabela periódica nem sempre está assim. Então, é por isso que cada tabela tem o que a gente chama de índice. Então, você vai lá, olha esse índice, e aí, olhando esse índice, você consegue saber onde que está a massa atômica e onde que está o número atômico. Esses números, então, eles são pré-estipulados. Eles não são descobertos, não são colocados do nada. Não fui eu que inventei, está na tabela periódica. Então, olhando aqui, ó, eu tenho 16, que é o número de cima, como eu falei, é a massa atômica. Então, meu A é igual a 16. E o número de baixo é o que a gente chama de número atômico. Então, meu número atômico é igual a 8. Então, eu coloco aqui, ó, A igual a 16, Z, que é o número atômico, 8, certo? Aí eu falei para vocês, o número atômico é igual ao número de prótons. Então, ou seja, meu Z vai ser igual ao P, que é o número de prótons. Se o meu Z é 8, o meu P vai ser, meu número de prótons, vai ser igual a 8 também, certo? Nesse átomo aqui, ó, não tem nenhum mais, nenhum menos. Isso quer dizer que ele está neutro, estável. Se ele está estável, o meu número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Ou seja, se o meu número de prótons é 8, o meu número de elétrons também vai ser 8. Então, vocês entenderam como é que eu acho o número de prótons e o número de elétrons? Se o átomo está estável, o número atômico vai ser igual tanto ao número de prótons quanto ao número de elétrons. Os dois vão ser iguais. Agora, vamos lá. Eu já achei o número de prótons, eu já achei o número de elétrons, eu sei qual que é a massa atômica, eu sei qual que é o número atômico. Tá faltando um. Qual que é esse um que tá faltando? O número de nêutrons. Como que eu acho o número de nêutrons? Então, vamos lembrar de um conceito aí. Eu falei que a massa atômica, que é o A, é a soma de tudo que tem no núcleo do átomo. O que que tem no núcleo do átomo? Prótons mais nêutrons. É isso que eu tenho no núcleo do átomo. Se eu tenho prótons e nêutrons no núcleo do átomo, se eu pego aqui e eu quero saber o número de nêutrons, é só pegar a minha massa e tirar o número de prótons. Ou seja, o meu número de nêutrons vai ser igual a 16, que é a minha massa, menos 8, que é o número de prótons, que vai dar igual a 8. Ah, mas deu o mesmo número. Vai ser sempre assim? Não, não vai ser sempre assim. Então, para a gente ver como não vai ser sempre assim, vamos usar outro elemento aí, tá? Então, o meu exemplo vai ser o potássio, que é representada pela letra K. Por que K? Porque, em latim, o potássio é chamado de cálium, tá? Então, a gente tem o número 39 em cima, o número 19 embaixo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a minha massa, que é o A, é igual a 39. E o número de baixo, que é o meu número atômico Z, é igual a 19, certo? Então, se o Z é 19, o P vai ser 19. Não tem nenhum mais, não tem nenhum menos. Esse átomo tá neutro, que a gente chama de neutro. Daqui a pouquinho a gente vai ver o que é o mais e o que é o menos. Isso quer dizer que o número de elétrons vai ser também igual a 19.
Então, minha massa 39, meu número atômico 19, meu número de prótons 19, meu número de elétrons 19 também. E o número de nêutrons? Vamos lá. Número de nêutrons é igual a massa atômica, que vai ser o 39, menos o número de prótons, que é 19. 39 menos 19, meu número de nêutrons é igual a 20. Olha, deu diferente. Então, nem sempre vai ser igual. Agora, vamos falar de átomos que possuem carga, tá? Que pode ser positivo ou negativo. Um átomo, ele pode vir a ganhar ou perder elétrons, tá? Os átomos, eles ganham ou perdem elétrons. Prótons, eles não ganham ou perdem, tá? Eles só ganham ou perdem elétrons. Como eu disse para vocês, os prótons, eles têm carga positiva, os elétrons, eles têm carga negativa e os nêutrons não têm carga, tá? Quando um átomo, ele ganha um elétron, isso quer dizer que ele vai ganhar uma carga negativa a mais. Então, ó, vamos lá. Os átomos, quando eles tinham a mesma quantidade de cargas, eles eram o que a gente chama de neutro. Agora, se ele ganhou um elétron, ele ganhou uma carga negativa a mais. Então, olha na imagem aqui. Eu tenho 2 prótons, que são 2 cargas positivas, e 3 elétrons. O que está acontecendo aqui? Eu tenho uma carga negativa a mais. Então, quando um átomo ele ganha um elétron, isso quer dizer que ele vai ficar negativo, tá? Agora, se é o contrário, o átomo ele tinha 2 prótons e 2 elétrons, ele perde um elétron, ele vai ficar mais positivo. Então, olha aqui, ó, ele vai ter 2 cargas positivas para uma negativa. Então, recapitulando aí, quando um átomo ele está negativo, isso quer dizer que ele ganhou elétron, ele vai ter elétron a mais. Quando o átomo ele está positivo, isso quer dizer que ele perdeu elétron. Isso quer dizer que ele tem elétron a menos. Então, como eu represento aí esse elemento que ganhou ou perdeu elétron? Então, eu vou dar o exemplo aqui do elemento cloro. 35 em cima, 17 embaixo, menos. Eu coloquei esse menos aqui nessa parte de cima. Tá vendo aqui, ó? Vou até circular em vermelho aqui, ó. O menos aqui, ó. O que esse menos quer dizer? Esse menos quer dizer que ele ganhou um elétron. Lembra? Quando o átomo recebe um elétron, ele fica mais negativo. É como se fosse uma dívida. Quando você adquire uma dívida, você fica negativo. Então, você faz a conta, as contas normais, o que vai mudar é a quantidade de elétrons. Então, vamos começar aqui, ó. A minha massa atômica é o número de cima, lembra? 35. Meu número atômico, número de baixo, 17. Meu número de prótons continua sendo o mesmo que o número atômico, ou seja, 17. O número de nêutrons. O número de nêutrons é a mesma coisa. Massa atômica, que é 35, menos 17. Então, 35 menos 17, quanto que isso vai dar? 18. E o último, número de elétrons. Aí, vamos lá. Se o átomo tivesse estável, seria a mesma quantidade. 17 elétrons, 17 prótons, certo? Só que ali ele tá negativo. Esse negativo quer dizer que ele ganhou um elétron. Mas por que não tem menos um ali? Porque não precisa, quando for um, não precisa colocar um na química, tá? Então, tem só o negativo, isso quer dizer que ele ganhou um elétron. Se ele ganhou um elétron, de 17 ele passou a ter 18. Então, é assim que faz o cálculo quando eu tenho um átomo que recebeu um elétron. Vamos fazer outro exemplo, então, vou fazer o oxigênio. Então, eu tenho o oxigênio, 16, 8, menos 2. Então, vamos lá. A massa atômica é igual a 16. O número atômico, Z, é igual a 8. Se o número atômico é 8, o número de prótons vai ser 8. Vou fazer o número de nêutrons primeiro. Então, eu tenho 16, a massa atômica, menos o número de prótons, que é 8,
16 menos 8 vai dar 8 também. Agora, o número de elétrons. Vamos lá. Eu tenho menos 2 ali, então no outro era só menos. Então, quando é só menos, você só faz com 1. Mas nesse daqui, eu tenho o menos 2. Então, o que quer dizer? Quer dizer que ele recebeu 2 elétrons. Normalmente, ele teria 8, mas como ele recebeu 2, ele vai ficar com 10. Então, quantos elétrons tem o O2 menos? Ele tem 10 elétrons, certo? Então, quando tiver menos 2, quer dizer que ele recebeu 2 elétrons. Então, aproveitando aqui, ó, na mesma tela, vou fazer do nitrogênio. Nitrogênio 14 aqui, 7 embaixo, menos 3. Menos 3 quer dizer que ele recebeu quantos? 3 elétrons. Então, vamos lá. Massa atômica igual a 14. Número atômico igual a 7. Se o número atômico é 7, o número de prótons vai ser 7. Número de nêutrons, massa atômica 14, menos o número de prótons, que é 7, vai ser igual a 7. E o número de elétrons? Se fosse um átomo neutro, ele teria 7 elétrons. Mas como ele não é um átomo neutro, tem o 3 menos ali, vai ser 7 mais 3. Ou seja, quantos elétrons ele vai ter? 10 elétrons. A gente fez os negativos, agora vamos fazer dos positivos. Então, eu vou começar pelo K+. Então, 39 em cima, 19 embaixo. Então, vamos lá. Massa atômica é o número de cima, 39. Número atômico, número de baixo, então, 19. Número de prótons. Se o número atômico é 19, o número de prótons também é 19. Número de nêutrons é a massa atômica, que é 39, menos o 19, que é o número de prótons. Isso aqui vai ser igual a 20. Agora, vamos lá. Se está só positivo, isso quer dizer que ele perdeu um elétron, tá? Então, ele teria 19, mas ele perdeu um elétron, ele ficou com 18. Então, a quantidade de elétrons aqui é 18. Então, quando fica positivo, isso quer dizer que ele perdeu um elétron, tá? Vamos já exemplificar com um número diferente. Então, o cálcio. Vou começar com cálcio. 40 em cima, 20 embaixo. Então, qual vai ser a massa do cálcio? A massa atômica do cálcio é 40. O número atômico é o número de baixo, 20. Se o número atômico é 20, o número de prótons também é 20. O número de nêutrons vai ser 40 menos 20, ou seja, 20. E o número de elétrons? Então, vamos lá. Se tem 2 mais, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Então, ele teria 20. Perdendo 2 elétrons, ele ficou com 18. Certo? O último aí, só para exemplificar, deixa eu fazer mais para baixo. Vamos falar do alumínio. Então, o elemento alumínio, 3 mais, em cima, em cima, 27, embaixo, 13. A minha massa atômica vai ser igual a 27. Meu número atômico vai ser igual a 13. Se o número atômico é 13, o número de prótons também é igual a 13. Número de nêutrons vai ser 27 menos 13, que vai dar 14. E o número de elétrons, por fim, vamos lá. Era para mim ter 13, certo? Só que ele tem 3 mais, quer dizer que ele perdeu 3 elétrons. 13 menos 3, 10. Então, ele aqui vai ter 10 elétrons. Então, agora vamos resolver o exercício sobre número de prótons, nêutrons, elétrons, massa atômica e número atômico. Então, vamos lá. Dada a tabela abaixo, sobre os elementos C e D, eu tenho aqui o elemento C e D,
eu tenho aqui, ó, o Z, que é o número atômico, número de prótons, elétrons, nêutrons, massa atômica. Quais são os valores atribuídos a X, Y, Z, W, V? Então, eu quero saber quais os valores dessas letras aqui. Então, para resolver esse exercício, a gente tem que lembrar da aula, certo? Então, vamos lá. O que eu falei para vocês na aula? Então, eu tinha aqui, ó, que A era igual a N mais P. Então, massa atômica é igual ao número de nêutrons mais número de prótons. Número atômico é igual ao número de prótons. Se o átomo está neutro, ou seja, se ele não está negativo nem positivo, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons, certo? Então, vamos lá. No primeiro aqui, ó, eu tenho C, certo? Eu tenho C. Eu sei o Z dele, então o número atômico dele é 13. Eu não sei o número de prótons. Eu não sei o número de elétrons. Eu não sei o número de nêutrons. Mas eu sei qual que é a massa atômica dele. Então, a massa atômica dele é 27. Aqui é a minha massa atômica é 27. Então, olha só, eu já tenho massa atômica e número atômico. Aí é só resolver. Não, o número atômico é 13, então o meu número de prótons vai ser 13. O número de prótons é 13 se o átomo é neutro, então o número de elétrons também é 13. Ah, eu não sei qual que é o número de nêutrons, então a gente faz a conta. A minha massa atômica é 27, 27 menos 13, eu tenho que meu número de nêutrons é 14. Então, ó, vamos lá. Meu Y aqui, que é o número de prótons, vai ser 13. Então, eu vou pôr aqui, ó, 13. Meu Z aqui, que é o número de elétrons, vai ser 13 também. 13. Então, ó, a resposta que teria 13, 13, ó. Então, ó, já acertaria logo daqui, ó. O meu W seria 14. Então, você já sabe que a resposta aqui é D, mas vamos fazer o resto, certo? Então, a gente já fez aqui, certo? Bora pro D. Então, vamos lá, no D. No D, eu não tenho nem a massa atômica e nem o número atômico, mas eu sei que o número de prótons é igual a 15, o número de elétrons é igual a 15 também, e o número de nêutrons é igual a 16. A massa atômica não é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Então, eu vou somar 15 mais 16. 15 mais 16, isso vai dar 31. Então, a minha massa atômica aqui, ó, é 31. Então, ou seja, o V aqui vai ser 31. Meu número de prótons é igual ao número atômico. Então, meu número atômico vai ser 15. Então, aqui, ó, X é igual a 15. Resposta correta, a D. Então, é assim que você resolve um exercício desse tipo. Lembrem-se, massa atômica é a soma do número de prótons e o número de nêutrons, tá? Número atômico é igual ao número de prótons. E, finalizando aí, lembrando que se não tem mais e nem menos, o número de prótons é igual ao número de elétrons. E finalizando mais um vídeo, recapitulando, nós vimos hoje como ver o número de massa atômica, número atômico, prótons, nêutrons e elétrons. Lembrando que átomos que são neutros, eles possuem o mesmo número de prótons e elétrons. Átomos que possuem carga possuem diferentes números de prótons e elétrons, sendo que o positivo perde, o negativo ganha. O átomo que é positivo, que perdeu o elétron, ele é chamado de cátion. O átomo que é negativo, que ganhou o elétron, é chamado de ânion. Eu posso chamar ambos os dois de íons. Então, existem íons cátions e íons ânions. Lembrando que lá no classe 1 vai ter atividade para vocês. Na descrição desse vídeo eu vou deixar os slides para vocês estudarem. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Beijinhos, bons estudos!